Além das dificuldades de um time sob pressão, que precisa voltar a vencer para ainda sonhar com acesso, Vasco vai ter adversários complicados sexta-feira em Brusque. Você vai ter imagens exclusivas, feitas hoje, do estádio Augusto Bauer, acanhado, pequeno e com um gramado não em boas condições. Como o Vasco vai tentar superar o gramado? Também, torcida, toda ela do Brusque. Os vascaínos não estarão dentro do estádio. E você vai ter informações de como o Fernando Diniz está pretendendo montar a equipe, que não vai ter um atacante suspenso. Especialistas, tanto por terra como por ar. E você vai entender por que estarão falando aqui no AVNews da melhor maneira do Vasco vencer sexta-feira no sul do país. Você vai ter informações sobre a questão envolvendo um jogador do Vasco que pode render dinheiro ao clube por conta de não ter sido pago. Isso mesmo, o Vasco não recebeu. Vamos falar também do jogo contra o Goiás. A direção do clube pede carga de 7.700 para que a torcida possa invadir São Januário. Segunda-feira, quem sabe, para buscar uma segunda vitória consecutiva, depois de uma vitória sexta-feira em Brusque. Essas e outras informações num AVNews completíssimo, recheado em respeito à maior torcida do mundo, a do Clube de Regatas Vasco da Gama, você vai ter já já. Depois dela, toca a guitarrinha. Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Nessa terça-feira, dia 21 de setembro de 2021, está entrando no ar o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto o nosso AVNews. Dê aquela curtida e aquela compartilhada para os seus amigos nos muitos grupos espalhados por aí, seja no Facebook, no WhatsApp, no Telegram. E também faça uma coisa, tem um sininho aqui embaixo. Se você der um toquezinho, você vai ser notificado. Toda vez que a gente subir um vídeo, você vai ser avisado. Faça o mesmo lá no canal AV+, também, o segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. E aqui embaixo também tem um linkzinho para você se tornar membro do canal Atenção Vascaínos. Você vai estar no grupo de Telegram, você pode estar numa live, numa arquibancada do AV que tem dado muita repercussão. Enfim, é bem baratinho, dê uma visitada, venha para a família Atenção Vascaínos. Eu quero dar 2 recados importantes para você. O primeiro é do Renda Extra, para você que está precisando de uma grana. Que tal trabalhar prestando serviço para empresas ganhando em dólares, na segurança da sua casa, sem trânsito, sem patrão e sem risco de infecção, ainda com a Covid-19? Você só precisa de um computador ou um celular com internet. O curso online, Lucrando em Home Office, ensino passo a passo profissional, para você fazer esse trabalho mesmo que você não tenha nenhuma experiência, porque vai ter uma equipe sempre dando o melhor suporte para você. E para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo, por enquanto, por apenas R$ 47,00 com garantia de satisfação. Se você não gostar, eles devolvem o seu dinheiro. Então, você não tem nada a perder e tem muito a ganhar. Aqui embaixo, clica agora, faça a sua matrícula, e você vai ter uma vaga promocional para começar a trabalhar hoje. E um outro recado também importante, da OneFootball. A OneFootball que está transmitindo o campeonato alemão, ao vivo e de graça, pelo aplicativo que você baixa rapidinho, 0800. Vá na aba Jogos, depois na aba Assista, e aí você escolhe qual jogo, tem o menu lá, você escolhe. E olha, em 10 segundos você está online sem nenhum tipo de burocracia. E você pode baixar o aplicativo pelo QR Code que está agora aí na tela. É muito simples, muito fácil e você vai ter o melhor aplicativo para poder visualizar, para baixar informações do seu time de coração. Bom, vamos então às notícias do Vasco, que vai ter um jogo dificílimo sexta-feira, 9h30 da noite, em Brusque, em Santa Catarina. Vasco e Brusque, que já se enfrentaram no turno. Vitória do Vasco por 2-1. E na história, em Brusque, apenas um jogo que a gente vai falar no segundo bloco, trazendo um convidado muito especial, que não tem muitas lembranças não, mas vai dar boas dicas.
O Vasco vai ter alguns adversários, além do Brusque, no jogo de sexta-feira. O Brusque, que joga agora contra o Sampaio Corrêa, a gente está gravando o vídeo mais cedo, mas o Brusque tem um jogo difícil no Maranhão e vai para o jogo contra o Vasco, tendo que cruzar o Brasil inteiro. É claro que tem a questão do desgaste físico. Mas dois problemas parece que podem atingir diretamente o time cruzmaltino. Além da questão da pressão psicológica normal a um time que não consegue vencer e nos últimos 2 jogos tomou gols nos acréscimos, o Vasco tem a questão do campo. O Vasco vai jogar na sexta-feira e você está vendo imagens aí que foram fornecidas pela assessoria de comunicação do Brusque, Lara Vartzen, muito obrigado, e ao Jefferson Alves, do estádio Augusto Bauer. Estádio com capacidade para 5.000 torcedores, é um estádio que não é do Brusque, é um estádio de propriedade do Carlos Renault, que é uma equipe da 3ª divisão de Santa Catarina. Se você perceber aí, o gramado não tá legal. E ontem o André Resini, na nossa live tradicional de segunda-feira, que também foi ratificada no Bom Dia Gigante de hoje pela manhã com o Emerson Rocha, deixou claro que o gramado não estava em boas condições, mas é o que tem para o momento. E o Vasco vai ter que enfrentar esse gramado complicado como um dos adversários. Além do Brusque, da pressão psicológica, a questão do gramado. A outra situação, a gente vai falar mais pra frente, que é a ausência da torcida cruzmaltina, mesmo com ingressos disponíveis. Quem conhece muito esse estádio, já esteve lá várias vezes, é o nosso analista catarinense Jean Faísca, que conhece bem o estádio Augusto Bauer. É importante que a gente possa ouvir e até dar dicas para a comissão técnica cruzmaltina. Jean, nos conte sobre esse estádio e qual é a melhor maneira que o Vasco tem que se comportar para tentar superar esse obstáculo, além do time do Brusque, a questão também de um estádio acanhado e de um gramado bastante irregular, Faísca. E aí, torcedor ligado no News, certo? Passando aqui para falar um pouco do estádio Augusto Bauer, o estádio que vai receber o jogo do Vasco na próxima sexta-feira, que é aqui no meu estado, em Santa Catarina. Um estádio que eu já tive a oportunidade de trabalhar 30, 40 vezes. Até porque o Brusque disputa o Campeonato Estadual de Santa Catarina, disputa também a Copa Santa Catarina, que tem todo ano, e disputa também competições de base. Ou seja, todas essas competições, o Joinville, que é o time aqui da minha cidade, também disputa, então eu já tive a oportunidade de trabalhar inúmeras vezes no Augusto Bauer. Um estádio pequeno, capacidade para 5.000 pessoas, um estádio acanhado. Se a Série B estivesse com a volta do público na sua totalidade, não poderia receber jogo lá, até porque pede no mínimo 10.000 pessoas, o regulamento da CBF, e o Augusto Bauer não atende essas condições. Mas eu, particularmente, gosto muito de trabalhar no Augusto Bauer, de estar no Augusto Bauer. Um estádio raiz, um estádio pequeno, tem arquibancada somente numa forma de L, arquibancada coberta na lateral e uma arquibancada descoberta atrás do gol. Atrás de uma trave tem a possibilidade de ficar, mas apenas em pé, não tem cadeira, não tem assento. E do outro lado do estádio é um muro, em que as pessoas que moram ali na proximidade conseguem assistir o jogo por cima do muro. O gramado do Augusto Bauer, até janeiro de 2020, era aquela grama antiga, aquela grama de jardim. Foi realizada a troca desse gramado, inclusive o jogo de estreia desse gramado foi Joinville e Brusque, eu estava presente lá no Augusto Bauer, mas não é um gramado que requer que seja um tapete, que você possa falar que hoje, mesmo com a troca, está em excelentes condições. Quem teve a oportunidade de assistir na última sexta-feira Brusque e Vitória, viu que é um gramado que apresenta bastante irregularidade. Semana passada choveu muito em Brusque, claro que isso acabou prejudicando bastante, mas é um gramado que não é um dos melhores da Série B, não. Eu acredito que o Vasco, para jogar nesse gramado aí, pode utilizar, quem sabe, o Daniel Amorim. A gente sabe que tem a suspensão do Jabá, tá fora desse confronto, e num gramado que requer mais força física, mais imposição, eu acho que o Amorim pode ser muito útil. Até porque o principal jogador do Brusque é o Edu, um centroavante forte, um centroavante alto, que faz muito uso da força física para jogar ali no Augusto Bauer. Eu acho que o Vasco vai precisar disso também, e quem sabe, na ausência do Jabá, colocar o Daniel Amorim para jogar lá na frente. Valeu, galera. Um abraço.
O time do Vasco treinou hoje mais uma vez. Você está vendo fotos aí do craque da fotografia do Vasco, Rafael Ribeiro. E o técnico Fernando Diniz tem um desfalque em relação ao time que ele normalmente vem escalando. Além de Andrei, que a gente vai falar já, Léo Jabá foi suspenso pela expulsão no jogo do São Paulo na Copa do Brasil, um jogo de suspensão. Está fora, completamente fora. E o Vasco não vai buscar um efeito suspensivo para não ter mais confusão. Vai que consegue o efeito suspensivo e isso pode reverter o Jabá a pegar 3, 4 jogos. Cumpre sexta-feira e fica à disposição para o jogo contra o Goiás. E aí o técnico Fernando Diniz está quebrando a cabeça. De que forma ele vai conseguir mexer nesse time? Como é que seria a melhor maneira do Vasco conseguir vencer o Brusque com um gramado tão irregular assim? Daniel Amorim? Sim, porque o gramado ruim, bola no alto. Mas Fernando Diniz tem as suas próprias convicções. E muita gente acha difícil que ele mude. Eu também acho. Acho que Daniel Amorim será a opção para o segundo tempo. E ele deve colocar o menino Gabriel Peck, que tem entrado sempre como primeira opção. John Sanches, acho que realmente só vai jogar em última instância, mas dificilmente vai entrar. Diniz tem essa semana de treinos, tem também uma questão envolvendo, como eu disse inicialmente, a ausência de Andrei, quem seria o melhor volante. Pela questão física, Bruno Gomes é melhor, mas Rômulo também pode ser importante pela questão da bola aérea, é uma dúvida que ele tem, mas a preocupação com o campo está, de alguma forma, trazendo aí uma dúvida, ou não, ao técnico do Vasco, já que ele é tão convicto na questão de escalação, de pelo menos manter os seus métodos e as suas filosofias. Mas muita gente aposta que Daniel Amorim, que tem tido uma ótima média, jogador tem entrado, tem feito gols. O VAR tem anulado sempre. A arbitragem pegou no pé do Daniel Amorim. Daniel Amorim, que é um jogador que lembra muito um jogador que o Vasco teve, que era mortal no alto. Mário Jardel, o grande Jardel, artilheiro do mundo durante algumas temporadas, jogador que brilhou intensamente no Grêmio porto-alegrense e também tem seu nome marcado na história do Vasco como o autor dos gols do tricampeonato de 1994, vitória em cima do Fluminense por 2-0. E a gente foi ouvir Mário Jardel, que hoje está em Porto Alegre, mas é cearense de coração, e vai falar sobre essa situação envolvendo Daniel Amorim. Primeiro, ele fala se conhece o jogador e acha que o Daniel Amorim tem características parecidas com a dele, Jardel. Daniel Amorim é um jogador que vem entrando aos poucos. E o Vasco é um time que tem que estar sempre na primeira divisão, né, cara? E quem veste essa camisa leva um peso enorme. E o Daniel, quando entra, praticamente ele muda, né? Então, aos poucos, acredito que ele possa... ele não vai fazer milagre, ele possa fazer o que vem fazendo, mas precisa de mais tempo. Eu acredito que com mais oportunidades... E ele quebrando barreiras, né? Porque tem um Cano ali, que é uma pessoa um jogador que vem se destacando bastante. Acho que só com mais oportunidade ele vai ter essa oportunidade de marcar mais. Por isso é uma promessa aí. Jogo em campo pesado. Você, quando pegava campos acanhados, pesados, como lá em Itaperuna, colocavam você e você decidia. Você acha que esse é um jogo bom para o Daniel Amorim? Ou se você fosse o treinador, mantinha o esquema com velocidade, alimentando o Germancano? Como é que o técnico Jardel escalaria o time para o jogo de sexta-feira, hein, Jardel? Com certeza. Eu, fosse o treinador, colocaria ele e o Cano. Ele mais fixo, né? E o Cano ali saindo um pouquinho, chegando mais. Então, é um jogo que o Vasco precisa ganhar. Precisamos aí o quanto antes reagir para tentar chegar no G4, para sair dessa, né? E tentar subir para a primeira divisão. Por isso, como eu te falei, o Vasco é um time de tradição, um time que respeitado no mundo todo. Acredito que se for dada essa oportunidade e ele aproveitar, né? Como eu te falei, eu fui conquistando pouco a pouco também, como eu entrava. Entrei ali em Itaperuna, meti 3, na minha estreia 5 minutos fiz 1, então acredito que pouco a pouco ele vai adquirindo confiança e é um jogo para ele, com certeza. E ele conclui falando se acredita na classificação do Vasco para a Série A
E se a questão psicológica, eu lembrei de um assunto com o Jardel. Nesse jogo com o Fluminense, na semana anterior, o Vasco teve um jogo com o Botafogo, ele foi substituído no intervalo. O Vasco havia perdido o Denner, falecido. E o Jardel ficou muito abalado, mas conseguiu ter muita força mental e domingo entrou contra o Fluminense e acabou sendo o herói do título. Ele fala, se acredita, e sobre a questão do lado psicológico e emocional que pode atingir o time Cruz Maltino. Eu sou um cara sempre otimista e sempre acredito. Ainda mais um clube que eu dei muita alegria, clube que me tirou do Ceará e me deu essa oportunidade. Eu agradeço muito a todos os vascaínos, ao doutor Ico, finado Rico, Calçada, pessoas que me deram essa oportunidade. Então, é uma situação que requer muito trabalho psicológico e arrancar dos jogadores o que eles não têm dado é importantíssimo. Eu acho que quando um time é obediente, como vou te dar um exemplo, o time do Fortaleza aqui na primeira divisão tem sido, e os jogadores cumprem com o seu papel, pelo time que o Vasco tem, não é para estar na situação que tem. Então, não é para estar na situação que está. Então, o Vasco só depende dele. Tem ainda essa chance de subir. Não vai ser fácil, como também para o Cruzeiro também não. Acredito que o Vasco tem que redobrar toda a sua força psicológica e colocar isso em prática dentro de campo, não só na teoria. Grande abraço a todos os vascaínos. É isso, grande Jardel. E no próximo bloco, nós vamos lembrar a passagem do Vasco por Brusque e mais um grande especialista. Falamos pelo ar. Agora vamos falar pela terra. Ele era o grande astro daquele time que esteve em Brusque em 1993 e também vai dar o seu recado de como o Vasco tem que jogar sexta-feira em Santa Catarina. E vamos falar de torcida. A torcida do Vasco não deve ir ao estádio Augusto Bauer. Mas será que tem muita torcida concentrada para ver esse jogo? A gente fala já já, depois do recadinho da 1xBet. Quer ganhar camisas oficiais do Vasco da Gama nesse mês de setembro? Aqui no canal Atenção Vascaínos? É muito simples. No primeiro comentário fixado da 1xBet, entre ali, faça um cadastro. Se você já é cadastrado, melhor ainda. Se não for, faça. Faz um pequeno depósito, pode ser de 5, 10, 20 reais. Printa e mande para o e-mail promoções@atençãovascaínos.com promoções@atençãovascaínos.com e no final do mês de setembro nós vamos sortear 4. Qualquer lugar do Brasil você vai receber 4 camisas oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama. Oferecimento da 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Vasco da Gama e Brusque, olha, tem tempo. São 28 anos do único jogo em Brusque. Foi num dia 3 de fevereiro de 1993, entrega de faixas. Sim, o Vasco foi entregar as faixas ao Brusque, que estava ali começando a sua vida esportiva. E o Vasco era um time poderoso, um time com jogadores que vinham aí de um campeonato carioca em 1992 e já iam buscar o bi em 93, base para o tri em 1994. Uma equipe que brilhou e conseguiu vencer o Brusque no único compromisso. Primeiro, eu vou mostrar uma foto. Primeira foto da época, a única foto de um jornal de Brusque. Uma foto bem apagadinha. Tá aí ele, Valdir, que era o grande jogador desse time. Era um time com muitos jogadores bons, mas ele era um dos grandes destaques, novinho, tinha feito um bom campeonato em 92, muito importante na conquista do título. Você vai ver aí a escalação, a ficha do jogo. 3 de fevereiro de 1993, o Vasco com Carlos Germano, Cláudio Gomes, Alexandre Torres, Jorge Luiz, depois Tille, Cássio, depois Sidney, Luizinho, depois Flávio, Leandro Ávila, Carlos Alberto Dias, depois Leonardo, e Bismarck, Valdir e William, depois Vitor, o técnico Joel Santana. O Vasco fez 1-0 aos 38 do primeiro tempo, gol de Valdir. Leonardo fez 2-0 aos 2 do segundo tempo. E aos 3 do segundo tempo, 1 minuto depois, Maurílio fez o gol do Brusque. Carlos Germano tomou bola na trave e pegou pra caramba. E a gente foi ouvir Valdir, o grande bigode, que vai falar primeiro da lembrança desse jogo. É muito tempo, né, Valdir? São 28 anos. Mas você consegue ter alguma lembrança dessa partida, Valdir? Flávio Dias, meu amigo. Não tenho, assim, tantas lembranças
desse jogo que fiz lá. Lembro pouco que era uma entrega de faixas. Lembro que o campo não era tão legal para se jogar. Lembro algumas situações de jogo assim difíceis, bem difíceis mesmo. E tivemos até um pouco de dificuldade para fazer esse jogo. Isso é o que eu posso te responder nessa primeira pergunta. Valdir fala agora sobre o jogo. Como é que ele acha que o Vasco tem que enfrentar o Brusque na sexta-feira, esse jogo importantíssimo para nós cruzmaltinos, hein, Valdir? A gente sabe que é um local pequeno, não é de tanto público, mais ou menos 5.000 pessoas. A gente sabe que as condições do campo é bem ruim, ainda mais quando chove, tem chovido bastante aí nos últimos tempos. Tive a oportunidade de assistir agora a um jogo do Brusque, em que estava chovendo muito e que dificultou ainda mais, sobre isso que eu estou te dizendo. E nossa equipe vai ter que jogar, que é o Vasco, vai ter que jogar de uma forma muito diferente do que vem jogando. Bola lá na frente mesmo, goleiro batendo tiro de meta, para disputar do meio para frente, jogo de pegada, jogo rápido, não pode bobear. Se a gente ficar tentando dar toquinha ali atrás, vai ser ruim, vai ser prejudicial, vamos perder tempo. Se encontrar o campo com chuva é pior ainda, mas de qualquer forma já vai ter que ser assim o jogo. Bola aérea, passou um pouco do meio de campo, jogar na área. A gente sabe que é uma situação complicada e o momento também nosso é complicado, e essa partida vai ser fundamental aí para os nossos objetivos aí, para que o Vasco consiga deslanchar de vez e rumo aí à Série A. Não vai ter moleza, e é bom que o pessoal todo saiba disso aí. Valeu, Flávio Dias, um grande abraço aí, fica com Deus. E o Vasco não vai contar, como contou nesse jogo de 1993, com a presença da sua torcida, que é gigantesca em Santa Catarina. Santa Catarina é muito Vasco. Brusque, então, é Vasco demais. Eu hoje conversei com o André Resini, que é o diretor executivo do Brusque, que esteve ontem na nossa tradicional live de segunda-feira, e ele me confirmou. Ingressos começando a ser vendidos a partir de amanhã, na quinta-feira, sexta-feira, não haverá venda de ingressos. 3 categorias. Para os sócios. Os sócios vão receber. Aqueles que estão em dia vão receber o ingresso. Os que não estão em dia, em função da pandemia, o clube vai tentar resgatá-los, dando descontos, facilidade para compras. E para os não sócios. Só que os não sócios, normalmente, se forem vascaínos, têm que ir sem camisa. E não vai ter divisão de torcida dentro de um estádio, que é um estádio pequeno para 5.000 pessoas. Então é muito difícil que a torcida do Vasco, só os escondidos, os heróis, que podem ir lá. Mas há um certo receio, porque há muita torcida organizada do Brusque, que sempre tem um pouco de rivalidade, e por conta disso, dificilmente os vascaínos vão estar no estádio Augusto Bauer. Mas olha, podem não estar no estádio, mas vão estar em espírito. Ali do lado, uma das maiores aglomerações, apesar que a palavra não é ideal para esse momento, de vascaínos, acontece sempre na Capitania Brusque. Você está vendo aí um vídeo desse empreendimento maravilhoso que tem o capitão Marcolan Batista, o grande Marcolan, que é embaixador do Vasco em Santa Catarina, é o Bar do Vasco. E o Bar do Vasco, esse final de semana, vai receber um grande evento, não o bar, mas aqueles que estão no comando do bar vão levar para um clube local Roberto Dinamite, Acácio e o MC Darlan, para fazer uma grande festa para essas figuras, principalmente para Acácio e Roberto Dinamite, ídolos do Vasco da Gama. E a gente trouxe o Marcolan Batista para falar com a gente direto de Brusque, vascaíno de Brusque, capitão da Capitania de Brusque, que vai falar primeiro sobre onde eles vão ver o jogo, já que vai ser complicado ir ao Augusto Bauer. Hein, Marcolan? Fala, Flávio. Fala, galera do canal Atenção Vascaínos. É um prazer estar falando com vocês. Então, no dia do jogo, a gente vai estar mobilizado na Capitania,
né? Como vai estar o Dinamite aqui, o Acácio, o MC Darlan, a gente vai levar os vascaínos para capitania para assistir o jogo lá. Vai ter um churrasco, né? E vamos estar lá fazendo uma batucada e torcendo pelo nosso Vascão. Eu perguntei por que ele não vai ao estádio, por que os torcedores do Vasco não, de repente, entram sem a camisa do clube e se encorajam de ir ao estádio, hein, Marcolan? Realmente está difícil para o vascaíno no jogo, né? Porque o Brusque disponibilizou bastante ingresso para os sócios, né? E também não pode ir com a camisa e não pode torcer, então fica um pouco difícil, né? Até pela questão da segurança, enfim, né? Então, acredito que vai ter vascaíno no estádio, vai com uma camisa normal e vai ficar quieto no lado dele, né? O que é lamentável porque para nós vascaínos aqui de Brusque, poder ver o Vasco é algo inédito, né? Eu que pude ver o Vasco aqui em Brusque em 93, né, quando veio aqui jogar com o Brusque, foi motivo de muito orgulho, muita satisfação. E poder ver o Vasco agora novamente aqui, com certeza é uma oportunidade que muitos teriam e não vão poder ter nesse momento, né? A fase está difícil, a fase está complicada, mas ele, como grande vascaíno, acredita no acesso, né, Marcolan? Com relação a se tratando de Vasco, a gente sempre acredita, né? Vascaíno é vascaíno e tendo chance matemática, com certeza a gente vai sempre acreditar. Aqui da capitania não é diferente. No entanto, que a capitania está sempre cheia assistindo os jogos do Vascão. É uma pena que esse ano não estamos brigando lá na frente ainda, né? Infelizmente, o futebol não está correspondendo muito, mas já eu acredito que com a chegada do Diniz, do Nenê, que deu um up para o time, né? E nessas últimas 2 partidas mostrou isso, e tivemos muito azar, até com situações inusitadas, né? Eu acredito que a gente possa chegar, sim, se classificar sim, e ano que vem estar jogando a Série A. Você vai ver aí imagens, enquanto ele vai responder a 4ª pergunta, sobre o evento que vai acontecer no sábado, no Clube Olaria. Você vai ver aí. E ele vai falar sobre esse evento de sábado. Fala, Marcolan. Sábado o nosso evento vai ser fantástico. A gente tinha noção da grande dimensão, mas não tanta. São mais de 15 torcidas de fora já confirmadas. O vascaíno vai vir com tudo para o evento. Mais de 500 ingressos comercializados, né? Nós vamos ter a presença do Roberto Dinamite, do Acácio e do Darlan. O Germano não vai poder vir porque ele arrumou um outro emprego e pediu para poder estar presente no emprego dele. E a gente entendeu, e ele vai vir em outra oportunidade, porque até a gente já pagou uma parte, né? Mas a gente correu atrás e já trouxemos nada mais, nada menos do que o Acácio, né? E o evento vai ser fantástico, vai ser um evento para a torcida vascaína se orgulhar, vai ter torneio de futebol entre as torcidas, vai ter jogo com o ídolo, vai ter parque de diversão, vai ter campo de areia para as crianças, né? Campo society, um salão grande com 4 bandas tocando. Então é um evento muito grande que o torcedor vascaíno merece. Vai ter show de fogos, fumaça, sinalizadores. Vai ser muito bacana e a galera tá ansiosa, meu telefone não para. E a gente sempre, quando faz um evento, é muito justo, preços bem acessíveis para o vascaíno poder participar. E para concluir, a gente perguntou, tem ingresso para esse evento de sábado ou lotação esgotada, Marcolan? Então, Flávio, temos poucos ingressos para o evento. Na verdade, assim, a gente sempre diz que não vai deixar vascaíno de fora, né? Mas a gente tem também uma questão da vigilância que está junto com nós, fez laudo. Todas as pessoas que vão trabalhar no evento fizeram exames pela vigilância, tem o laudo do bombeiro. Então, assim, na hora provavelmente não vai ser comercializado ingresso. E eu quero ver se fecho os ingressos até amanhã, quarta-feira. É isso. Boa sorte a esses torcedores que possam trazer um espírito bom, um bom fluido ao Vasco, para que o Vasco consiga uma importante vitória sexta-feira em Santa Catarina. Já, no bloco final, a gente tem muita notícia importante aqui no AV-News. O Vasco lançou recentemente a sua camisa nova da capa e também lançou a camisa Respeito e Diversidade em preto. Você pode achar na Gigante da Colina, em 3 lojas, no Aerotal na Barra da Tijuca, no Top Shopping em Nova Iguaçu e também no Guadalupe Shopping em Guadalupe. E você pode comprar também pelo site www.barreirafc.com.br.
Compre produtos oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama, na Gigante da Colina. E o Vasco da Gama, que é tão cobrado, hein? Agora vai cobrar. Você está vendo aí a reportagem do jornal O Dia, dos companheiros Vene Casagrande e Lucas Mazzini, confirmando um pedido que o Vasco vai fazer à FIFA pelo ressarcimento, tomar providências, porque o Boa Vista está dando calote no Vasco da Gama. A história é a seguinte: lateral direito Natan foi emprestado pelo Vasco ao Boa Vista de Portugal em setembro do ano passado. E havia um acordo para que um ano depois, em setembro desse ano, portanto, o Boa Vista pudesse comprar o jogador. Quais os termos? Dia 31 de julho desse ano, o Boa Vista deveria depositar 550 mil euros, total de 1 milhão e 100. E no dia 31 de dezembro, os restantes 550 mil euros. Assim deveria ser feito. O Vasco recebeu 200 mil euros no ato do empréstimo, na assinatura da cessão dos direitos à equipe portuguesa. Mas o Vasco não recebeu em julho. Passados aí 2 meses, o Vasco fez 3 notificações ao clube português. Não teve nenhum tipo de resposta. Após 30 dias da última notificação, o Vasco enviou um comunicado, já cobrando mora, e também dando mais 10 dias de prazo. Nada de resposta dos portugueses. O Vasco então vai à FIFA, vai fazer uma reclamação e vai querer os seus direitos para receber, porque o jogador está em Portugal, jogando e até com sucesso há 1 ano. Não recebeu nada do Vasco, o Boa Vista também não pagou. Eu hoje mandei esse documento, que você deve se lembrar, sexta-feira eu trouxe a nota aqui do sindicato, que usou esse documento da CBF como argumento que o Vasco teria recebido esse dinheiro e que não teria repassado aos funcionários. E aí eu estranhei. Será que entrou esse dinheiro? Não estou entendendo. O Vasco está cobrando, mas a CBF, com papel timbrado, admite que foi feita a negociação? E enviei ao VP jurídico do Vasco, o Dr. José Cândido Bulhões, o Zeca Bulhões. E ele me respondeu: esse documento, a CBF registra a cessão, mas não registra pagamento. O pagamento é através de outro sistema. E o Vasco realmente não recebeu, e o Boa Vista também confirmou, como está na reportagem dos companheiros do Jornal Dia. É uma briga que o Vasco vai ter que travar. Agora o assunto é Prefeitura, jogo de segunda-feira, Vasco da Gama e Goiás. O Vasco fez a solicitação e vai fazer jogo a jogo para que a partida de segunda-feira contra o Goiás tenha público para 7.700 torcedores. O acesso para 7.700 torcedores. 35%, crescendo gradativamente, para que o jogo contra o Curitiba, no dia 16 de outubro, o Vasco possa ter a capacidade máxima hoje permitida pela lei, de 11 mil torcedores, 50% do estádio. 2 setores estarão liberados. A social, que já foi para o jogo de domingo contra o Cruzeiro, com preços mais baixos do que o jogo do Cruzeiro, que bom, 250 foi muito caro. E a arquibancada lateral, sem nenhum tipo de ingresso muito majorado. Muito pelo contrário, ingresso popular. Eu fiz essa cobrança conversando hoje com o Carlos Roberto Osório e ele me garantiu: serão preços populares, a direção está vendo que preços que vai cobrar para esse jogo. E uma outra situação, a questão dos laboratórios. É necessário, não tem como, é protocolo. Você vai ter que ir a um laboratório, fazer um exame com uma antecedência mínima, levar também o seu aplicativo mostrando a sua vacinação, para que você tenha acesso ao estádio. Se não tiver, não tem como. Só que no domingo se reclamou muito a questão do preço. Havia apenas um laboratório cobrando a R$140. E São Januário, 2 pontos apenas, e houve muito problema para que os torcedores pudessem ter essa facilidade. Muita gente reclamou dos valores. Agora não, vai ser diluído. O Vasco vai soltar um comunicado de quais laboratórios, com preços variados, mas todo mundo tem que fazer. O clube espera até a próxima quinta-feira a liberação por parte da Prefeitura para aí sim, a partir de sexta-feira, conforme o estatuto do torcedor, 72 horas antes, começar a venda de ingressos para o jogo contra a equipe do Goiás. Segunda-feira, 7.700 torcedores estarão disponíveis. Você pode ir ao estádio, você tendo condição e seguindo todos os protocolos, e é importante, todos serão monitorados durante 14 dias. Então a presença do torcedor é importante, também se cuidando, porque se, por exemplo, o jogo do Cruzeiro, essas pessoas que foram ao estádio, se começarem a entrar
no sistema de saúde com Covid ou com algum tipo de manifestação, o Vasco é prejudicado. Porque aí vai se ver que o foco São Januário, os jogos do Vasco, são jogos em que as infecções, as contaminações são comuns. Por isso é importante que você que vai ao jogo, você que foi ao jogo do Cruzeiro, e você que vai ao jogo de segunda-feira, você saiba que você se cuidar é fundamental para que o Vasco continue tendo público nos seus jogos, porque senão a prefeitura pode acabar cortando. E aconteceu ontem o arbitral da federação para definir o Campeonato Carioca do ano que vem. E o principal aspecto, a questão do televisionamento. A TV Globo fez uma proposta aos clubes para o pay-per-view. E o CEO do clube esteve representando o Vasco, Luiz Melo, e ele está aqui para trazer detalhes dessa reunião, Luiz. Flávio, tudo bem? Boa noite, pessoal da Atenção Vascaínos. Ontem a gente esteve na Federação Carioca para falar sobre o campeonato de 2021, algumas coisas que estavam com alguns pontos em aberto, e mais importante, já tratar do campeonato de 22. A gente está tentando, de uma forma, como foi meio que pioneira, dividir um pouco a distribuição de receita. Tivemos a oportunidade de fazer o Vasco TV, que foi um grande sucesso para o Vascaíno. A gente falou de Vascaíno para Vascaíno. Tivemos a Record, tivemos a Claro, tivemos alguns parceiros e a gente já está pensando para frente. Então, ano que vem, de novo, a gente está pensando nessa divisão, como é que vai ser, como é que se posiciona a nossa TV, como é que a gente pode melhorar o nosso conteúdo dentro da Vasco TV, como é que a gente pode aumentar a nossa receita de direitos internacionais. Então, a conversa de ontem foi nesse clima. Participaram todos os clubes e o Vasco, como sempre, participou ativamente das discussões, não só para 22, mas já pensando no longo prazo. Tá? É alguma coisa que está mudando, é um campeonato que a gente tem algumas oportunidades e a gente está melhorando o produto para que o torcedor vascaíno tenha um produto de maior qualidade. Tá bom? Fico aqui à disposição e mais uma vez agradeço o tempo para falar para a torcida vascaína. Um grande abraço. E para concluir, duas informações. Falei hoje novamente com o sindicato, tentei falar com o Vasco sobre a questão de salários, silêncio geral. Incrível. Salários não saíram, funcionários continuam atrasados. O clube espera poder resolver isso, mas para quando? Não dá para ficar novamente nessa lenga-lenga de salários atrasados, ainda mais para quem recebe tão pouco. E essa foto aí circulou hoje dos jovens MT e Juninho, acompanhados de algumas moças, Juninho trajado com uma camisa do Vasco, que é claro, polvorosa, torcida revoltada, estão na base, estão ali, como é que pode, continuam os mesmos. E o nosso papel jornalístico é entender qual é o cunho dessa foto. Não estamos aqui fazendo juízo de valor. A gente vai deixar a foto para que você tire o seu juízo de valor. A única informação que o Vasco nos passou é a seguinte: essa foto, eles ainda estavam no profissional, não estavam na base. Portanto, não é uma foto de agora, de hoje. É uma foto mais antiga. Se certa ou errada, a gente deixa esse juízo de valor para vocês. Grande abraço. Amanhã de manhã tem o Acorda no canal AV+, com o Emerson Rocha, o dono das manhãs, na plataforma Atenção Vascaínos, e a partir de 10 horas da manhã, o nosso Bom Dia Gigante. Curta também as redes sociais do nosso canal no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. É um prazer ter você aqui. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, turma.